Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e de imediato já tiraram a informação de que Lucas Alario pode sim deixar o estádio Beira-Rio, mesmo agora com a janela fechada em praticamente todos os principais mercados. Há 2 lugares que o Alario ainda pode desembarcar e isto nos próximos dias poderá ter algumas consequências bem importantes. É sobre este o primeiro assunto desse vídeo. Bom, gente, olha só, acho que é consenso de todo mundo que o Alario não conseguiu jogar o que se esperava. O Inter com o Roger tem só um centroavante, não mais 2, como outrora jogava o Kudê, e agora basicamente tá entre Borré e Valência a disputa no ataque. O Alario virou uma terceira opção, ainda tem os 2 Lucas no elenco colorado, tem muito centroavante. Como o Alario não está performando, recentemente o jornalista argentino bancou a informação, mesmo com o desmentido do jogador, que ele teria pedido para voltar para o River Plate e o clube argentino fechou as portas, dizendo que lá atrás, em janeiro, ele escolheu o Inter e não jogar no clube, isso teria pegado mal para eles. Pois é, agora é fato que ele não está bem, não está jogando, não performou e o Inter sabe que ele pode ser liberado. Agora há pouco eu conversei com uma importante pessoa do staff do jogador que confirmou que a possibilidade dele deixar o estádio Beira-Rio para 2 mercados que ainda tem a janela aberta em pelo menos mais uma semana: Arábia e também Turquia. O Inter está sim sabendo desta situação e tem gente trabalhando para a saída dele, ou para a Arábia ou para a Turquia. Isto aliviaria cerca de R$1 milhão mensais da folha salarial colorada. O Inter pagou pouco, tá? Eu diria que quase nada para tirá-lo do Eintracht Frankfurt. Falou-se na época da contratação do Borré, o Borré chega a coisa de 7 milhões de euros e o Alario coisa de 500 mil euros. Os caras liberaram porque já viam que ele não estava tão bem, teve um problema no joelho e tudo mais. E o Inter agora está a ponto de conseguir uma liberação. O empresário do jogador, o staff dele trabalham com possibilidades, seja na Arábia Saudita ou na Turquia, onde está aberto. O mercado na Turquia está aberto por mais uma semana, não chega a 10 dias, tá? Tem mais alguns dias aberto. E eles ainda estão tentando viabilizar esta situação. Pode ser que aconteça. Sabe quem também teve uma proposta do mundo árabe? Foi Wanderson. A informação descoberta pelo parceiro Lucas Dias dá conta que o Wanderson teve uma proposta do mundo árabe, quis sair e o Inter vetou. O Inter segurou, até porque o Roger Machado pedia mais um ponteiro e não a saída de outro ponteiro. O Inter agora teve proposta, por exemplo, do Besiktas de 7 milhões de euros para o Wesley e segurou. O Inter tinha só metade, a outra metade era do Palmeiras, a direção disse, olha, não me é interessante fazer esse negócio. Hoje só tem Wesley e Wanderson como ponteiros e na preferência os 2 jogam pela esquerda. O Inter nem conseguiu contratar um ponteiro pela direita. O Bruno Tabata até joga por ali, mas é meia ponta. O Inter não tem um atacante de velocidade que joga por ali. E tem poucos pontas de origem porque o Kudê não jogava com essa formação. Por exemplo, um Pedro Henrique teve que pedir para sair porque não estava sendo utilizado na dele e tudo mais. E o Inter ficou sem esta função, ficou sem esta situação. Agora, o Inter queria trazer e não liberar jogadores. Mas aqui vem um detalhe. O Wanderson teve a possibilidade no mundo árabe, onde está aberta a janela ainda, tinha uma questão de inscrição no campeonato lá, mas o fato é que a janela de transferências ela ainda está aberta para colocar jogadores lá. E há pessoas, aí vem a informação do Lucas Dias, dizendo no Inter que tá, poxa, ficou muito chata essa situação de que logo depois da negativa do Inter de liberar o jogador, ele tá todo tempo no DM com problemas físicos considerados pequenos, mas tá toda hora fora das partidas. Eu não tenho, absolutamente não tenho o porquê desconfiar do Wanderson, que foi um cara que sempre que a gente ouviu falar de um caráter maravilhoso e retocável, mas no mínimo essa coincidência infeliz está acontecendo. Teve uma proposta, ele queria sair, o clube não, e desde então ele está no departamento médico. Eu insisto, é uma informação que o Lucas Dias tem, que eu respeito muito, mas eu também preciso de colocar aqui que eu nunca ouvi falar mal do jogador, mas que isso é do caráter dele, obviamente, né, de ser aquele cara migué. Como, por exemplo, o Arangues era isso. O Arangues, as pessoas do Inter falavam, o Magrão falou abertamente para a imprensa, dizendo, ó, o Arangues dava migué. O Arangues dava migué porque estava aqui no departamento médico, chegou lá e aí já estava jogando e o Inter ficou bastante incomodado com isso. Mas o Wanderson não tem nenhum relato a não ser essas pessoas do Inter que estão dizendo, pô, ficou chata a situação no mínimo porque desde então ele está no departamento médico colorado. Bom, eu falei sobre jogador para ser recuperado, tem a situação do Ener Valencia.
Paulo Paixão conversou com a imprensa e, entre outras coisas, o Paixão falou com a galera da Rádio Gaúcha e lá ele explicou pro Lucianinho e pro Diori Vasconcelos na noite da Gaúcha que o time de futebol é tipo um bebê. Ele não nasce e sai caminhando. Ele nasce, tenta se afirmar e aí, né, depois de um tempo vai, cai, tropeça e vai. Um time de futebol é a mesma coisa. Ele vai chegar lá. O Inter vai chegar lá, mas aí vai ter um tropeço aqui, uma coisa lá, até ter a evolução que se imagina. Contou uma coisa que eu achei maluca, tá? Ele disse que não teve... O trabalho começou apenas pela percepção do talento que ele tem das coisas e dos outros preparadores, porque os preparadores físicos, por exemplo, do Cudê não deixaram nenhum relatório, nada. Olha, esse jogador a gente ia fazendo isso aqui e tal, não recebeu nada. Era só, vai trabalhar. E o Inter tá melhorando. E aí citou casos, por exemplo, do Mercado, dizendo que Gabriel Mercado era um cara que, quando ele chegar, não tava por machucar. Todo mundo diz, o mercado vai estourar, o mercado vai estourar, vai estourar. Ele disse, então faz o seguinte, vamos poupar o mercado, tira o mercado. E fizeram um trabalho de performance para melhorar a estrutura dele, para que ele aguentasse jogar e tudo mais. E aí chegou no assunto Ener Valencia. E o assunto do Ener Valencia, ele foi só elogios, dizendo que é um jogador muito trabalhador, muito tranquilão, que não sabe o que está acontecendo, que às vezes nem eles sabem exatamente o que está acontecendo. Ele falou assim, é uma fase, não dá para dizer que é técnico, tático, mental, é uma fase que tá ruim. E que fez uma brincadeira pro Ener Valencia quando ele saiu para, né, ele foi se despedir porque ele ia para a seleção, ia passar um tempo fora. Ele disse assim, cara, olha só, mesmo que seja contra o Brasil, e tem jogo do Ener Valencia contra o Brasil agora, na próxima fase das eliminatórias, ele diz assim, vai, marca o gol contra o Brasil, mesmo que seja contra o Brasil, marca, e aí depois tira essa nhaca. O Paixão acredita muito nessas coisas, né? Essa nhaca que aí depois tu vai voltar melhor pra cá, pro Internacional. E ele diz que o Valencia saiu rindo e dizendo, tomara que aconteça isso, professor Paixão e tudo mais. E aí ficou um clima bom entre os dois e tudo, mas o próprio Paixão disse, não tem como elencar que é problema físico, que é problema psicológico, que é problema técnico, é uma fase que ele tá passando. E alguns jogadores duram um pouco mais, outros duram um pouquinho menos. Deixa eu fechar aqui com o ganês que o Inter contratou. O Inter acaba de trazer por empréstimo um jogador chamado Benjamin Arhin. Eu acho que é esse o nome dele, tá? Benjamin Arhin, um ganês de 18 anos que veio para as categorias de base do clube. Ele assinou contrato de empréstimo de um clube lá de Gana, que eu te confesso que não é conhecido, não sei direitinho o nome, vou deixar aqui o nome na legenda para quem, né, quiser ter a curiosidade de saber. Ele vem por empréstimo até 31 de janeiro de 2025, que é quando termina a Copinha, a Copa São Paulo. Vai ser observado para saber se tem talento, se aprova e, se for o caso, joga a Copinha. Se for bem, permanece no Inter e o Inter pode comprá-lo. O Wagner Martins ouviu de um dirigente, eu até perguntei aqui para duas pessoas do clube sobre mais informações dele, mas o Vaguinha tem informação que ele seria um Tinga ou um Mineiro. Lembra do Mineiro, aquele de São Paulo? Muito bom jogador, gaúcho até, que era um motorzinho de meio campo e que por isso o Inter trouxe. Aí tu vai dizer, mas como é que vira um Gana? O Inter tá mandando olheiros para Gana, os países africanos ali para tentar captar jogadores nesse nível. 18 anos, 17, 18 anos e tal, baratos e traz para cá para tentar descobrir. Esses jogadores estão sendo avaliados por olheiros do Inter com avaliação do Capa para que sejam contratados. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.